Olá, paz do Senhor. Vamos agora continuar o nosso estudo do Antigo Testamento, parte 2, os livros históricos. Vamos começar a entrar realmente no estudo de cada livro, começando por Josué. Peço que vocês estejam com a Bíblia aberta, no livro de Josué, com a apostila da FATEP em mãos e, se possível, com o nosso material de apoio também. O livro de Josué, como nós já vimos na introdução, ele vem na sequência do Pentateuco, da Torá hebraica, e mostra a entrada do povo de Israel na Terra Prometida. É um livro de novidades, né? Porque agora é um novo povo, não é mais aquele povo que chegou até a entrada da Terra Prometida e não teve coragem de entrar, como nós vemos lá em Números, no capítulo 13 e capítulo 14. Então é uma nova geração de israelitas ali. Não é aquela geração que presenciou as maravilhas de Deus no Egito, é uma nova geração. É um novo líder que está ali, não é mais Moisés que lidera o povo de Israel, agora é Josué. São novos desafios que eles vão encontrar pela frente. O maná com o qual eles estão acostumados cessa assim que eles entram na Terra Prometida. As promessas de Deus começam a se concretizar, então uma nova situação de vida, tudo novo. E é um livro que também nos mostra quão maravilhoso é andar com o Senhor, andar com Deus. Porque vemos aqui Deus operando em favor do seu povo, maravilhas também, maravilhas semelhantes àquelas operadas no Egito. Vemos o Senhor abençoando o povo e concretizando as promessas que ele havia feito lá atrás. Vemos o Senhor sustentando esse povo e acompanhando eles nessa nova jornada, mas ao mesmo tempo incentivando eles a tomarem uma postura, a tomarem consciência de quem eles são, povo escolhido de Deus, povo com uma promessa, e de tomarem posse daquilo que Deus já havia dado para eles, agindo com coragem, agindo com ousadia, agindo principalmente com fé. Tudo isso presente no livro de Josué. O Talmud, que é uma compilação do século V depois de Cristo, mais ou menos, dos textos escritos pelos judeus no decorrer dos séculos, acredita a autoria desse livro ao próprio Josué. Logicamente, o final do livro não foi escrito por Josué, porque o final do livro narra a morte de Josué. Mas acredita-se que grande parte dele realmente tenha sido escrito pelo próprio Josué, continuando aí a tradição de escrever os relatos, os acontecimentos do povo de Deus que ele via Moisés fazendo. O texto-chave está no capítulo 1, verso 3 ao 5. Josué 1, verso 3 ao 5, que diz assim: Como prometi a Moisés, todo lugar onde puserem os pés eu darei a vocês. Seu território se estenderá do deserto ao Líbano e do grande rio, o Eufrates, toda a terra dos hititas até o mar grande a oeste. Ninguém conseguirá resistir a vocês todos os dias de sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Palavras do Senhor ao próprio Josué. Palavras de encorajamento. Na sequência, vem um texto muito conhecido em que Deus fala para Josué: seja forte e corajoso. Afinal, Josué estava ali assumindo, de fato, o comando desse grande povo de Israel e levando eles a experimentarem a concretização das promessas. Então aqui nós vemos nesse trecho Deus já declarando aquilo que iria acontecer com eles, a extensão daquele reino, daquele território que estaria nas mãos deles e que futuramente se tornaria um reino. Vamos falar sobre isso na próxima aula. Mas mostrando, nas próximas aulas, na verdade, mas já mostrando para Josué que, assim como ele esteve com Moisés,
Assim como ele, Deus, esteve com Moisés nos 5 livros anteriores, nos relatos dos 5 livros anteriores, agora ele estaria com ele, Josué, e com esse povo, se eles permanecessem fiéis. E é isso que nós vemos. Nós vemos então a presença de Deus, já não mais como aquela coluna de fogo e aquela coluna de nuvem que acompanhou eles no deserto, mas a presença de Deus ali se manifestando em momentos grandiosos, sim, em situações onde o poder dele é evidenciado e mostrando que ele estava sim guerreando com eles ali para conquistar essa terra. O objetivo desse livro, então, é registrar, como diz aqui no o nosso material de apoio, é registrar o poder de Deus em favor desse povo. Mostrar que Deus estava com eles ainda e que, assim como eles venceram 40 anos de deserto, assim como eles venceram o desafio de sair do Egito, eles poderiam vencer todos esses povos, heteus, jebuseus, girgazeus, todos esses que estavam ali ocupando aquela terra, filisteus que vão estar bem presentes no decorrer da história de Israel, mas eles poderiam vencer qualquer inimigo que se levantasse porque eles estavam ao lado do Senhor dos Exércitos. Então o livro serve para mostrar isso, para registrar os feitos de Deus e mostrar para as futuras gerações quão bom é lutar ao lado do Senhor e lutar de acordo com aquilo que o Senhor declara que é a sua vontade. Quando estudamos esse livro, por que devemos estudar esse livro? Então, estudando esse livro, nós conseguimos compreender não só a história de Israel, mas também compreender um pouco desses inimigos que viriam a fazer parte de toda a história de Israel, estariam ali ao lado e seriam pedras no sapato muitas vezes no decorrer da caminhada desse povo, como os filisteus, por exemplo, e tantos outros. Então, o livro apresenta inimigos e conflitos que se estenderão pelos anos seguintes. Nós vamos ver quando estudarmos Juízes, estudarmos Samuel, estudarmos Reis. Além disso, deixa clara a diferença entre um povo que teme a Deus e um que se afasta de Deus, que é o que nós vamos estudar no próximo vídeo, na próxima aula, quando vermos o livro de Juízes. Então, aqui nós vemos uma nova geração, mas uma geração de fé. Uma nova geração que, diferente daquela que ficou com medo, uma geração agora cheia de coragem, cheia de ousadia e disposta a enfrentar os inimigos. Porém, veremos nas próximas aulas que essa coragem, essa ousadia, infelizmente, não durou muito tempo. Então, o livro ele tem a seguinte estrutura, seguindo aqui a apostila, capítulo 1. Nos primeiros 5 capítulos mostra a entrada na Terra Prometida. Os preparativos iniciais no capítulo 1, né, onde Josué ali recebe essa mensagem da parte do Senhor, né, de encorajamento. A breve história de Raabe, o encontro de Raabe com os espias. Raabe, uma prostituta da cidade de Jericó, que era a primeira cidade, o primeiro desafio ali diante dos israelitas, e como ela demonstra fé e naquele Deus. Ela não era uma israelita, mas ela, por ouvir falar, já demonstrava fé e já enxergava as grandes coisas que Deus faria, e como isso colaborou para a conquista daquela terra. A travessia do Jordão, em que eles atravessam a terra seca, o Senhor opera ali uma maravilha e faz as águas do Jordão pararem, assim como lá atrás ele abriu o Mar Vermelho para o povo. Agora ele abre o Jordão para o povo atravessar. No capítulo 3 e no capítulo 4 nós vemos isso. E a celebração e a consagração do povo no capítulo 5. A partir do capítulo 6, eles de fato começam a tomar posse da terra. Primeiro com a conquista da cidade de Jericó e a queda milagrosa das suas muralhas. Muralhas imensas, muralhas que eles não tinham, por mais numerosos que fossem, não tinham condições de derrubar, mas que o Senhor derrubou para eles, após eles cumprirem ali todas as ordens do Senhor, de darem voltas em volta da cidade, de gritarem a vitória antes mesmo de verem essa vitória. E ali Deus opera então uma grande maravilha,
para mostrar àquele povo o poder que ele tinha. Como eu falei, já não era aquele povo que presenciou os milagres no Egito. Era uma nova geração. Uma geração que ouviu falar daquelas histórias, mas agora precisava de novas histórias, de novas experiências. Não as experiências dos pais, mas as experiências deles. E aqui eles já vão vivendo essas experiências, seja com a travessia do rio, no capítulo 3, seja com a queda de Jericó, das muralhas, no capítulo 6, e outras que virão. No capítulo 7 nós vemos o pecado de Acã, um dos homens de Israel ali que desobedece o Senhor, e ali também os israelitas têm uma nova experiência com Deus, dessa vez uma experiência do juízo de Deus, de como ele poderia ser rigoroso com aqueles que desobedeciam. A destruição da cidade de Ai, no capítulo 8, mostrando ali Deus novamente favorecendo o povo após reconhecerem o pecado e removerem o pecado no meio deles, no capítulo anterior. No capítulo 9, a aliança com os gibeonitas, um povo que se disfarça ali e se finge de pobres coitados, digamos assim, e enganam até mesmo Josué, e o texto é claro em mostrar que eles fazem aliança com aqueles homens enganados por eles, que disseram que tinham vindo de terras distantes e na verdade não, eram habitantes ali de Canaã, que Deus havia dito para serem destruídos, mas os líderes, inclusive Josué, o texto fala no capítulo 9, verso 14, que eles fazem aliança com os gibeonitas sem consultar o Senhor, e isso depois acaba sendo um laço para o povo, que fica preso a esse compromisso, essa aliança. Então nós aprendemos ali também como até mesmo líderes da altura de Josué, podem errar se não andarem consultando o Senhor, se não andarem em intimidade com Deus e buscando a direção dele constantemente. E assim o capítulo continua, no capítulo 10 e 11, conquista do restante da terra. Eles vão derrotando outras cidades, derrotando outros reis e tomando posse daquela que era a terra que Deus havia prometido para eles. Do capítulo 13 ao 22, nós vemos a divisão da terra. Então a terra conquistada é dividida entre as tribos, inclusive aquelas terras conquistadas antes deles atravessarem o Jordão. Terras conquistadas ainda lá, no livro de Deuteronômio é mostrado, terras que eles conquistaram quando estavam ainda sob a liderança de Moisés, mas que também entraram ali na divisão e ficaram com a tribo de Ruben, a tribo de Gade e meia tribo de Manassés. Então, ali do 13 ao 22, nós vemos então cada tribo sendo designada para tomar posse de uma região. Então, ali eles são direcionados, Deus mostra para eles, olha, essa região está nas mãos de vocês, essa região é para vocês, tribo de Benjamim, essa é para vocês, tribo de Zebulão, essa é para vocês, tribo de Naftali. Cada um ali sabia o que deveria fazer. Infelizmente, nós vemos ainda já no final do livro e no decorrer do livro de Juízes que muitos deles não cumpriram aquilo que Deus havia exigido deles. A aniquilação do povo de Canaã, a não associação com as práticas daquele povo, porque eram práticas que eram pagãs, que não eram condizentes com a palavra de Deus, com aquilo que Deus já havia ordenado. Infelizmente, eles não expulsam aqueles povos das terras completamente e acabam pagando o preço disso lá para frente. Nós vamos ver isso no decorrer das próximas aulas. Algo que se destaca quando nós vemos esses capítulos, conforme diz aqui na apostila, na página 3, diz assim: é bom notar que os seguintes fatos com relação à conquista da terra de Canaã. Primeiro, ainda ficara faltando muita terra para ser conquistada, então ainda havia muito o que fazer. Eles deveriam ainda continuar batalhando pelos próximos anos. E Israel não expulsara todos os moradores da terra como Deus ordenara. Como eu falei, eles acabam não seguindo os preceitos completamente do que Deus ordena, e por causa disso eles acabam colhendo os frutos. Por fim, no capítulo 23 e 24, nós vemos a despedida de Josué.
Josué ali já declarando, inclusive, aquele texto famoso em que ele diz que ele não sabe se eles cumpririam o que Deus falou, ele não sabe se eles realmente tomarão posse de tudo, mas ele declara que ele e a casa dele servirão ao Senhor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Ele declara isso, faz essa declaração profética de que ele e seus descendentes permaneceriam servindo ao Senhor. Ele aconselha ali o povo a guardarem a lei de Deus, a não se misturarem com os povos da terra e a renovarem a aliança com Deus continuamente. Então, os conselhos de Josué ali, o direcionamento que ele dá para aquele povo, para que eles consigam tomar posse, consigam cumprir as promessas de Deus para a vida deles. E com isso a gente aprende que nós também temos promessas de Deus para a nossa vida, também temos planos, sonhos de Deus a se concretizarem, alguns que a gente já sabe, outros que a gente ainda não sabe, mas que Deus vai revelando, mas nós precisamos também cumprir essas mesmas etapas que Josué falou no capítulo 23, verso 6, 23, verso 7 e 24, 14 e 15. Vamos ler lá. Josué 23, para a gente concluir. Josué 23, verso 6 e verso 7 diz assim: façam todo o esforço para obedecer e cumprir tudo o que está escrito no livro da lei de Moisés, sem se desviar nem para a direita nem para a esquerda. Não se associem com essas nações que restam no meio de vocês. Não invoquem os nomes dos seus deuses, nem jurem por eles. Não lhes prestem culto, nem se inclinem perante eles. Ou seja, nós também devemos tomar o cuidado de guardar os ensinamentos do Senhor, guardar os ensinamentos da sua palavra, sem se desviar nem para a direita nem para a esquerda, e não se associar com aquilo que nos cerca. Porque o mundo, infelizmente, está nas mãos de quem? Do maligno. Está toda hora nos cercando e nos fazendo oferta, nos oferecendo manjares, tentadores. E hoje há muito relativismo, essa questão de que, mas é só um pouquinho, mas isso não é bem assim, mas isso aqui pode passar, eu posso abrir essa exceção. E com isso a gente acaba muitas vezes criando associações com as quais a gente acaba se arrependendo depois. E mais, abrindo espaço dentro da nossa vida para práticas, para costumes, para pensamentos mundanos que vêm fazer morada e acabam entrando dentro da nossa vida e que são difíceis depois de remover. Então nós precisamos tomar cuidado para não nos misturarmos, porque nós somos povo separado por Deus. Temos promessas a serem cumpridas e Deus tem propósitos para nós. E nós não pertencemos a esse mundo. Nosso lugar é o céu. E por fim, capítulo 24, verso 14 e 15 diz assim: agora temam o Senhor e sirvam-no com integridade e fidelidade. Joguem fora os deuses que seus antepassados adoraram além do Eufrates e no Egito e sirvam ao Senhor. Se porém não agrada a vocês servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir, se aos deuses que os seus antepassados serviram além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra vocês estão vivendo. Mas eu e a minha família serviremos ao Senhor. O famoso texto que eu havia citado antes. Então aqui, Josué aconselha eles a se decidirem, a tomarem um posicionamento. Isso também é exigido de nós como povo de Deus. Nos posicionarmos e deixarmos claro: eu pertenço ao Senhor, eu tenho o Espírito Santo, eu sou o templo do Espírito, eu tenho a marca de Jesus em mim. Então, isso me leva a tomar determinadas atitudes, a não tomar outras atitudes, mas a fazer a diferença. Então, que nós possamos aprender com esse livro isso, que nós como povo de Deus temos promessas, nós como povo de Deus temos o Senhor ao nosso lado, lutando conosco nas batalhas, mas nós como povo de Deus também temos responsabilidades que devemos cumprir.
no relacionamento com Ele, para que esse relacionamento permaneça íntegro. Amém? Espero que vocês tenham aprendido bastante, tenham compreendido. E semana que vem a gente vai começar a estudar o livro de Juízes. E vamos ver o desenrolar dessa história aí, dos 300 anos seguintes a essa história. Deus abençoe vocês. Fiquem com o Senhor, fiquem na paz do Senhor, em nome de Jesus. Tchau, tchau.